Fala galera, beleza? Mais uma aula aí de matemática, professor Clayton. Hoje vamos trabalhar um pouquinho com as razões trigonométricas no triângulo retângulo, beleza? Então vamos nessa, que é bom a beça? Seguinte, observe esse triângulo retângulo aqui ao lado, tá? Onde eu tenho um ângulo X. Na verdade, ângulo a gente usa a letra grega, tá? Mas aqui no aplicativo fica ruim toda hora eu ficar desenhando, escrevendo essa letrinha grega. Então, eu estou usando o X como ângulo para facilitar a escrita, tá? E aí eu tenho os lados B e C, que são os catetos desse triângulo retângulo, e eu tenho a hipotenusa, que se opõe ao ângulo de 90 graus, beleza? Bom, em cima disso, eu tiro algumas informações acrescidas aí quando eu expliquei sobre o teorema de Pitágoras. Então é o seguinte, ó, a hipotenusa, independente do ângulo, se é esse ou esse aqui, não muda, tá bom? Hipotenusa continua sendo a mesma. Só que, em relação a esse ângulo, esses dois catetos, B e C, recebem nomes especiais, beleza? Então, para mim, olha sempre assim. Na matemática, oposto à frente, adjacente ao lado. Então, oposto a X é a medida B. Essa medida eu digo que é o cateto oposto, ou simplesmente CO. Tudo bem? E ao lado de X, eu tenho o lado C. Então, adjacente, para mim, é o C. Cateto adjacente. Cateto ao ângulo X, em relação ao X. E claro que, independente do ângulo, a hipotenusa continua sendo a mesma. Ou seja, no nosso caso, a letrinha A. Beleza? De novo, cateto oposto à frente ao ângulo X. Cateto adjacente ao lado do ângulo X. E a hipotenusa sempre se opõe ao ângulo de 90 graus. Em relação a isso, eu tiro três razões trigonométricas no triângulo retângulo. A primeira razão trigonométrica é chamada de seno. O seno nada mais é, ó, em relação a x, em relação a alfa, beta. Será sempre cateto oposto, CO, dividido pela hipotenusa, IP. Beleza? A segunda razão trigonométrica, o cosseno do ângulo, no nosso caso, o cosseno x, será sempre cateto adjacente, CA, dividido pela hipotenusa, beleza? IP. E a última razão trigonométrica é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Essa divisão gera para mim a razão trigonométrica chamada de tangente. Simplesmente CO sobre CA. Lembrando que o teorema de Pitágoras, as razões trigonométricas só podem ser aplicadas em um triângulo retângulo. Não pode ser diferente disso. Beleza? Ok? Não se esqueçam disso. Agora eu vou mostrar para vocês os ângulos notáveis. Bom, então vamos lá. Agora eu vou apresentar para vocês os ângulos notáveis envolvendo aí as razões trigonométricas, ou seja, os ângulos mais usados. Se for diferente disso, tem que ser passado no enunciado ou tem que ser liberado aí o uso da tabelinha completa trigonométrica. Tudo bem? Então, os ângulos notáveis são os ângulos de 30, 45 e 60 graus, beleza? Então, eu tenho o seno de 30 igual a meio, o seno de 45, raiz de 2 sobre 2, e o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno, ó, raiz de 3 sobre 2,
de 45, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 60 graus, meio. A tangente de 30, raiz de 3 sobre 2, 1 e raiz de 3. Beleza? Então, esses são os ângulos mais utilizados, os ângulos notáveis. Beleza? Tem até uma musiquinha para identificar e para a gente memorizar essa tabelinha trigonométrica dos ângulos notáveis. Então, na hora de montar, você escreve 30, 45, 60, nessa ordem, seno, cosseno e tangente. A musiquinha diz assim, presta bastante atenção. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3, beleza? Agora rapidinho, tá? A musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Legal, senhor Cleiton, eu aprendi também. Posso cantar uma vez só? Pode, tá, vai lá, né? Como sempre. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Muito bem, Tatá, você aprendeu essa música, hein? Isso, Munha, isso ajuda bastante a memorizar esses ângulos. Esses ângulos não são passados em nenhum enunciado, tem que memorizar, beleza? Vou resolver um exemplo aplicando essa definição. Vamos lá, pessoal. Então, agora eu vou resolver um exemplo aplicando as definições, as razões trigonométricas trabalhadas no outro quadro, beleza? Então, vamos lá. O seguinte, a questão diz assim, Fernando afastou-se 10 metros do tronco de uma árvore e verificou que nesta posição o ângulo de elevação era de 60 graus. Calcule a altura da árvore, considerando que a altura de Fernando é de 1,6 metros. Faltou um M aqui, tá? Então, aqui dado em metros, beleza? Então, 1,6 metros. Bom, esse tipo de problema, eu tenho que aplicar duas habilidades, tá? Claro que conhecer a aplicação das razões trigonométricas e a segunda, a interpretação. Então, vamos lá. A ideia é a seguinte, você tem aqui a horizontal, bem? E aqui, de acordo com o enunciado, eu tenho o tronco de uma árvore. Eu vou identificar com esse retângulo aqui. Beleza? Ok? Tá. Segundo ponto, ele diz que Fernando afastou-se 10 metros desse tronco de árvore. Então, vou desenhar Fernando aqui. Como eu não tenho muitas opções, vou fazer uma flechinha identificando que esse aqui, para mim, é o Fernando. Beleza? Então, aqui deixa eu marcar ao lado para ver se eu consigo fazer essa identificação. Fernando. Ó. Então, isso aqui é Fernando. De acordo com o enunciado, Fernando tem 1,6 metros. Beleza? Ok? Tá. Segundo ponto, diz que ele se afastou 10 metros dessa árvore, deste tronco. Ok? Então, essa distância de afastamento seria equivalente a 10 metros. Vou marcar aqui, ó, aqui esse pedacinho, 10 metros. De acordo com o enunciado, diz que a hora que ele se afastou 10 metros, ele avistou, né, a elevação, ou seja, a ponta da árvore sobre um ângulo de 60 graus. Então, esse ângulo de elevação é a hora que ele olha para o tronco, a altura máxima do tronco,
e de acordo com o enunciado, essa altura é equivalente, esse ângulo de inclinação de 60 graus. Beleza? Então, 60 graus aqui, não posso me esquecer que aqui eu tenho 10 metros. Beleza? Então, de acordo com o enunciado, são essas informações que ele pede. Aí ele diz assim, calcule a altura, isso aqui, tá, ó, do tronco. Beleza? Isso aqui, para mim, vai ser a altura que eu quero calcular, que eu vou chamar de H. Então, o que eu vou pensar? Eu vou pensar que esse cara aqui, ó, isso aqui, forma para mim um ângulo de 90 graus. Então, inicialmente, veja bem, eu vou usar esse triângulo e vou calcular essa medida. Porque se eu calcular essa medida, basta somar 1,6, eu tenho a altura da árvore, ok? Então, para facilitar nossa ilustração, essa medida eu vou chamar de x. Não posso me esquecer que a altura, vou escrever aqui, a altura desse tronco é igual a 1,6, que é a altura de Fernando, mais o x que eu pretendo calcular. Beleza? Então, está montado aí o probleminha e agora a gente precisa inicialmente determinar o x. Você tem que verificar o que você tem de informação e o que você quer calcular. Neste caso, eu tenho a informação de 10 metros, eu tenho o ângulo de 60 graus e eu quero calcular o x. Neste triângulo retângulo, meu ângulo referência é o de 60 graus. Então, em relação a 60 graus, o x é aquele cara que está à frente. Eu chamo ele, então, de cateto oposto. Beleza? Então, x é o cateto oposto. O 10, para mim, é aquele cara que está ao lado dos 60 graus. Ou seja, é o cara que eu chamo de cateto adjacente. Então, eu preciso de uma razão trigonométrica que relacione o cateto oposto e o cateto adjacente. No nosso caso, a razão trigonométrica que faz esta relação é a tangente do ângulo. A tangente de um ângulo x, ela é dada sempre pelo cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Beleza? Então, a razão trigonométrica que eu vou aplicar para determinar a medida x é a razão trigonométrica chamada de tangente. Então, agora vamos pegar os dados e substituir. Então, a tangente do ângulo, a tangente de 60 graus, tem que ser igual cateto oposto, que eu não sei quanto vale, que é o x, é quem eu quero calcular, dividido pelo cateto adjacente, que é equivalente a 10, beleza? Posso me esquecer do tracinho de fração. Do jeito que está aqui, percebe que eu não resolvo. Então, eu preciso saber quanto vale o ângulo de 60 graus. Na verdade, a tangente de 60 graus, beleza? Consultando a tabelinha trigonométrica, a tangente de 60 graus é raiz de 3. Então, vou substituir no lugar da tangente de 60 graus, eu vou substituir pela raiz de... Então, raiz de 3 é igual a x, eu não sei quanto vale, meu objetivo, dividido por 10. Ok? Então, ficou aqui x dividido por 10. Chegou nesse ponto, você vai multiplicar isso aqui em x. Não posso me esquecer que quando não tem nada no denominador, esse denominador vale 1. Beleza? Então, a partir daqui, vamos multiplicar em x. Então, multiplicando isso aqui em x, ficaria assim, ó, x vezes 1, 1x, ou simplesmente x. Isso tem que ser igual a 10, que multiplica a raiz de 3, isso dado em metros. Não posso me esquecer de colocar a unidade de medida. No caso, o enunciado não pede
para você substituir a raiz de 3, tá? Mas para o nosso exercício ficar mais próximo daquilo que realmente acontece na realidade, eu vou fazer o seguinte: no lugar dessa raiz de 3, olha só, eu vou usar raiz de 3 igual a 1,7, aproximadamente. De novo. O enunciado, ele não pede para a gente substituir. Mas como eu estou calculando uma altura, então eu vou substituir a raiz de 3 por 1,7. Se não quisesse, poderia deixar do jeito que está. Beleza? Então, ó, voltando. Eu sei que a altura deste tronco é 1,6, que é a altura de Fernando, mais x. Substituindo a altura desse tronco, 1,6 mais o x, que é 10, que multiplica a raiz de 3. Raiz de 3, para mim, aproximadamente 1,7. Ou seja, a altura igual a 1,6 mais 10 vezes 1,7, 17. Não se esqueçam, primeiro, multiplicação. E para finalizar, a altura deste tronco, aproximadamente 18,6 e a unidade de medida dada em metros. Portanto, respondendo a pergunta do problema, a altura deste tronco, aproximadamente, porque eu fiz aproximação, 18,6 metros. Beleza, pessoal? Mais uma aula finalizada aí sobre as razões trigonométricas, um exemplo aí da aplicação, como que a gente trabalha nesse tipo de situação. Aproveitem, memorizem as razões trigonométricas e principalmente a tabelinha trigonométrica. Para não perder o costume, vem com o pai que você não cai. Até a próxima aula. Bye, bye.